Assista agora o emocionante depoimento de um casal sobre o processo de adoção de seu filho. Acompanhe a matéria. Então eu sempre quis ser mãe, né? E aí quando eu encontrei meu marido, isso aí aumentou mais ainda, porque ele também queria muito ser pai. E aí eu cheguei a engravidar algumas vezes, mas perdi o bebê até a terceira ou quarta semana, né? E aí acho que engravidei 4 vezes. Na terceira, antes disso, a gente já conversava sobre adoção, porque eu tenho um irmão adotivo. Aí já começamos a conversar, a discutir sobre essa ideia. Por que adotar? Por que não adotar? E como ela já tinha um irmão, ela já tem um irmão que foi adotado, aí nós começamos a pensar bem, conversar sempre, bastante. E como viu que estava sendo muito desgastante o processo da tentativa de gravidez natural, aí a gente chegou ao ponto que disse que era melhor, resolveu que era melhor partir para adoção. E aí na terceira perda, aí ele falou, não, vamos começar a pensar realmente em adotar e tal. E aí a gente se cadastrou, começou os preparativos para se entrar na fila nacional de adoção, né? No cadastro nacional. E aí quando eu perdi o quarto bebê, aí ele disse, não, eu não quero mais que a gente passe por isso, que você fique assim, que eu ficava deprimida, obviamente. E aí a gente realmente entrou no cadastro de adoção. O processo de entrevista com a equipe foi bem tranquilo. Eles visitaram a nossa casa, conversaram bastante com a gente, observaram tudo, como era o ambiente que a gente vive, né, os costumes, tudo. Conversaram bastante com a gente também fez várias perguntas a eles, que foi bem interessante para cada vez a gente ir conhecendo mais sobre esse mundo que é a adoção, era um caso à parte, a gente não conhecia nada. E aí vem a questão do perfil, né? Quando a gente se cadastra, a gente define o perfil da criança que a gente deseja. E inicialmente a gente colocou um perfil de criança, independente de sexo, de cor, até 3 anos, inicialmente. E aí a gente entrou num grupo de estudos e apoio à adoção, começamos a estudar, a ler bastante. A partir desse momento, desses encontros, a gente foi conhecendo, foi se informando, começou a ler algum material sobre adoção, para ir cada vez conseguindo mais informações para facilitar o processo, né? De alguma forma facilitar o processo. E a gente ampliou esse perfil para uma criança até 7 anos e que podia ter doenças tratáveis. Normalmente você vai conhecer a criança que você vai adotar num lar, né? Num lar de adoção, e com a gente foi um pouco diferente, que a gente foi conhecer ele no hospital. A felicidade já começou quando ligaram para mim e disseram, olha, tem uma criança com perfil de saúde complicado, que está no hospital e precisa muito de uma família. Você quer conhecer? Naquele momento, quando bateu o olho assim, que tipo, a gente precisa de você e você precisa da gente. É como se fosse o dia que você faz o beta-HCG e descobre que está grávida, né? E aí a gente foi conhecer e já se apaixonou e ficou bem feliz, né? E começou a acompanhá-lo, apesar dele não poder ir para nossa casa porque estava no hospital. Mas a gente começou a acompanhá-lo no hospital mesmo. Todo dia a gente visitava ele no hospital. E aí depois ele saiu do hospital, ficou algum tempo no abrigo, em torno de 1 mês. E todo dia a gente ia ao abrigo fazer nebulização e levava remédio que ele precisasse. E cantava para ele dormir, que ele até hoje gosta muito de música, né? Então a gente ia lá, ficava com ele no braço e cantava, eu e o pai. Todo dia a gente estava lá. A vontade que dá é de, naquele momento, já levar para casa, para cuidar mais, com mais carinho. Não que não tivesse o carinho necessário no hospital, mas você sabe que em casa ajuda bastante, né? Em recuperação, e você vai estar 24 horas ali do lado, cuidando direitinho. Aí foi muito emocionante esse dia. Demoramos 1 ano, né? Depois que nos cadastramos, 1 ano depois a gente teve esse presente que é nosso filho. Numa sexta-feira, depois desse acompanhamento, disseram, ó, Simone, segunda-feira o juiz vai dar o termo de guarda para vocês. Aí vocês vão poder levar ele para casa. Aí a gente correu. Aí saiu correndo, comprando tudo, berço, tudo, o que pudesse para comprar naquele tempo, o que deu para comprar, a gente colocou lá para ele chegar e já ter o básico. Banheira, algumas roupinhas, né? Então a sexta-feira foi a loucura e o sábado também. A gente teve até que montar o berço, porque não tinha tempo hábil para vir um montador e montar, né? E na segunda fomos pegar ele e foi muito engraçado, porque
Ele chegou em casa e parecia assim que ele dizia, agora sim, cheguei na minha casa, porque ele deitou no berço, colocou a mão assim para trás e cruzou a perna assim, sabe? Ele, um bebê, e fez isso, assim, tipo, agora sim, cheguei na minha casa. E foi muito bom. A espera é um dos desafios, né? Mas também depois que você adota tem outros desafios, dependendo da cada etapa, né? Eu acho que os desafios da adoção, depois que a criança chega, é igual da maternidade normal, né? E aí, para diminuir a ansiedade, a gente foi estudando e lendo e participando de grupos de apoio também. Hoje em dia, eu não vejo mais Ravi como um filho adotivo. Ele passou pelo processo de adoção, foi aquele ponto ali, mas hoje em dia já é tão filho como se fosse biológico ou até mais. O amor que eu sinto por Ravi é muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. E até eu brinco assim, falo, minha gente, Deus é muito sábio, porque se ele me desse um filho biológico, e se o amor por um filho biológico for maior do que o que eu tenho por Ravi, eu não ia aguentar. Porque é um amor que eu nunca pensei que eu fosse sentir, sabe? É uma coisa assim, foi a melhor escolha da nossa vida, para toda a nossa família, para a gente, né, pai e mãe, para os avós, para os tios. Há 3 anos eu descobri que a minha vida se tornou bem melhor do que era antes. Então, a adoção é você encaixar dois desejos, desejo de um pai e desejo de uma mãe, com o do filho, e aí forma uma família. O recesso do Poder Judiciário Estadual termina no dia 6 de janeiro, retornando às suas atividades normais no dia 7. Os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 20 de janeiro. Acesse o nosso site tjpb.jus.br e nos acompanhe em nossas mídias sociais. Até o nosso próximo encontro.